Você está onde, amigo? Estou na igreja. Aqui, como é início e tal, a gente vai, né, deixar passar as conversas e tal, mas quando a gente engrenar, sem conversa, sem arrastar a cadeira, tá bom? Quando for perguntar, levanta a mão, nunca falar com o professor, tá bom? A gente vai abrir espaço para todo mundo responder dentro da classe. Se for preciso pegar vários textos bíblicos, eu vou pegar, para poder você sair daqui convicto daquilo que foi passado. Tá? Tem coisas que nós vamos pegar em hebraico, tá? De forma bem simples e passar para vocês. Tá? O hebraico é um mundo, tá? de profundidade. Quando você pega uma letra em hebraico e você começa a estudar ela, você vai ver que abre um oceano muito grande para que a gente possa absorver. Podemos? Ó, as aulas, tá? As aulas é de 14 em 14 dias, tá? É uma terça sim e uma terça não, tá? Aqui eu botei aqui, ó, não marcar nenhum compromisso nos dias de aula, tá? Vocês vão ter 2 terça-feiras para reservar para o curso teológico, tá? Você vai ter 28 e 29 dias para você fazer o que bem entender, só que não marque nenhum compromisso nos dias de aula, tá? Cada aula, ela terá duração de 1h45 a 2 horas, tá? Por isso que eu perguntei a vocês se vocês iam querer o recreio, mas todo mundo respondeu que não, então não vamos ter recreio, tá? O recreio é uma paradinha de 10, 15 minutos de tomar café, mas nós não vamos ter. Recreio só se tiver lanche. Toda aula será gravada, tá? As avaliações, as provas serão de consulta. O que acontece? O aluno vai escolher a seguinte forma: professor, eu prefiro fazer a prova em casa. Você vai fazer a prova em casa, tá? Marido não colado da esposa, tá? Professor, eu prefiro fazer a prova em classe. A gente vai vir no dia e vamos fazer a prova aqui, tá? Vocês vão preferir o quê? A prova em casa ou a prova aqui? Vamos começar por Elias. Prova em casa. Lembrando que na classe são 2 horas para fazer a prova. Obrigado, Vitor. Em casa você vai ter um tempo que você quiser para estar entregando a prova pra gente. Eu já comecei a revelar ali já. Pontuando aqui, ó. Pontuando, ó. A prova aqui, eu tenho. Olha só, eu tenho algumas turmas, tá? Algumas turmas preferem fazer a prova em casa por ser de consulta, tá? Só que marido não pode colar da esposa e a esposa não pode colar do marido, tá? Aí vocês vão escolher. A prova aqui, ela vai ter durabilidade de 1h45 a 2 horas, tá? Em casa, vocês vão pegar a prova numa terça-feira e só vão entregar na outra terça-feira. Vocês vão ter mais tempo, 14 dias para fazer a prova. Mas eu sou servo de vocês. O que vocês escolherem, a gente fixa. Começando aqui um plebiscito. Você, Olá, já falou. Caso melhor. E ganha mais tempo depois na aula. Porque se a gente escolher fazer aqui, a gente perde uma aula. A gente vai A perder gente perde uma aula. Aí você ganha uma aula a mais. Além de você ganhar mais tempo para fazer a prova, você ganha mais uma aula. Concordo com ele. Ó, o que for para fazer em casa, eu vou pontuar de preto. O que for para fazer aqui de azul. Lázaro, em casa ou aqui? Você vai perder uma aula só para fazer Em casa, vou botar aqui seu, uma votação em casa. Elias. aqui. Aqui. Outro pontinho aqui, ó. Júlio, ó, tô pegando. Em casa. Em casa. Lucas, aqui. Tá pegando. Gustavo. Em casa. Pastorzão de Gerard. Em casa. Vou nem perguntar a pastora Ruth, né? Pastora Ruth. Aqui, ó. Ô maravilha! Júlio! Em casa. Em casa. Hamilton. Em casa. Em casa. Em casa. Em casa. É Ricardo, né? Aqui. Sueli, né? É Sueli? Em casa. Em casa. Varão, esqueci teu nome. César. César. Em casa. Em casa. Ih, gente, ó. É Rafael, né? Rafael em casa. Vamos. Johnny. É Johnny. Johnny. É isso. Aqui. Pamela, né? Pamela. Em casa. Em casa. Elaine. Eu não falo de casa, cara. Aqui em casa.
Não, mas escolhe um dos dois. Escolher. Não, calma aí, eu vou perguntar pro seu esposo, Fernandão. Aqui amanhã, geralmente, é uma correria danada. Eu prefiro aqui. Mas, Ó, ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui. E 3, 6, 7. Aliás, 11 em casa e 7 aqui. Só que acontece, eu quero fazer tudo para que todos fiquem satisfeitos, gente. Tá? A maioria. O que acontece? Mesmo sendo maioria, você é justo e tal, mas eu não quero constranger ninguém, eu não quero deixar ninguém desconfortável. Tá? Vocês que votaram a fazer aqui, vocês têm alguma restrição? Vocês querem falar agora? O cara se para sério. Pode ser então, Fernando? Pode ser? Pode ser, pastora Ruth Hernani? Pode ser? Aqui, ó. Pode ser? Pode. Tá? Então acontece, em casa vocês vão ter 14 dias, tá? Para entregar. O que acontece? O aluno que tem dificuldade para escrever, em casa, ele vai poder consultar o telefone. Olha só, quando eu falo consultar o telefone, não é consultar a resposta no Google. Tá? Cuidado com o Google. Tá? Fala muito mentira. Fala, tá? Porque por trás daquele fórum que foi colocado ali no Google, tem alguém que nunca estudou, ou tem alguém que é, né, convencido. Então, muito cuidado, tá? Principalmente no que tange a área teológica, tá? Qual é a dificuldade da igreja hoje, do líder? É ele apacentar vocês, só que em casa você tem um tablet, um PC, um notebook, né, um iPad, um celular, que você vai ter acesso à internet. Aí o teu líder te ensina e você em casa acaba desconstruindo aquilo que o líder ensinou. Porque você vai dar ouvido ao rapaz que falou que dízimo não é para a igreja. Né? A pessoa tem dificuldade para ofertar e dizimar. Quando ela ouve que dízimo não é para a igreja, a pessoa acaba te motivando. Tá? E detalhe, nós vamos falar sobre isso aqui. Tá? Vamos falar sobre dízimo, primícias e ofertas. Tá? A igreja, nós não praticamos o dízimo da lei. A gente pratica o dízimo de Abraão, que veio séculos antes da lei. A gente dizima por gratidão. Tá bom? Então o que acontece? Em casa, vocês vão ter 14 dias para estar fazendo a prova. Quem tem dificuldade de escrever, pode colocar um corretor, né? Para poder iniciar as frases, né, as respostas com letra maiúscula, respeitando os pontos e tudo mais. Alguma pergunta? Até aí tudo bem? Conta quantas vírgulas? Toda aula será gravada, prova de consulta. A média, que eu não coloquei, a média, eu vou botar aqui de pretinho, a média é 5. Tá? A nossa média é 5. O que acontece? No país não se dão 5. O que acontece? Se vocês optarem, tem turma que prefere sim, turma que não. Se vocês optarem, a gente passa trabalho. Tá? Porque nesses 14 dias aqui, vocês não vão ficar ociosos. Vocês vão ter trabalho para fazer em casa. Tá? Eu também. E o trabalho, às vezes, vale 1, vale 2, porque se a média é 5, você fez um trabalho que vale 2, tu pode errar 7 questões. Hã? Não, eu não estou abrindo ascendente para erro, tá? Mas vocês vão ter o trabalho que vocês vão ter uma média de 1 ou 2. Já vai facilitar, tá? Eu vou perguntar aqui, quem quer fazer trabalho, levanta a mão. Eu gosto. Esse trabalho aí podia fazer em grupo, né? Olha. Obrigado, Lu, por compartilhar meu trabalho. Obrigado. Então tá, então nós teremos trabalho. Ó, eu vou perguntar de novo. Quem aprova o trabalho, levanta a mão. Aí, Gustavo olhou para o Lucas, o que é olha só. Tá achando que vai levantar ele? Não, início aí que a gente deixa, tá? Não, o trabalho vai ser bom, não é para colar, né? Mas é bom que vocês podem se reunir um na casa do outro para poder discutir sobre o assunto. Então vai ser muito bom para vocês. Então, o trabalho é bom que vocês podem se reunir, estar junto, né? Discutir aquela questão que está no trabalho e tudo mais, vai ser muito bom para vocês, tá? Então, a média é 5, e a gente vai passar trabalho também, tá? Ó, a escola teológica sempre irá respeitar as agendas da igreja.
tá? A agenda da igreja, ela tem poder majoritário sobre a escola, tá? A escola teológica vai respeitar os eventos. Tem evento, no dia de terça-feira vai ter aula. Ou a gente antecipa, aí tem que ver a minha agenda também, ou a gente entrega a aula por vídeo, tá bom? Mas a escola teológica sempre irá respeitar as agendas da igreja, tá? Porque pode calhar de cair um evento feminino, um evento de varão, festividade, congresso, saída, enfim, tá? Então a escola teológica sempre irá respeitar as agendas da igreja. O valor, gente, era, tá, 127, o Pastor Gilead pegou essa promoção para a igreja por R$ 85,00 mensal, tá? O que acontece? O vencimento é todo dia 20, foi a data que nós começamos em maio, aliás, em junho, tá? Todo vencimento todo vencimento é dia 20, tá? De cada mês. O que acontece? Os alunos que estão entrando hoje vão estar pagando a matrícula, tá, no decorrer dos dias da semana, só que vocês vão ter essa dificuldade inicial. Por quê? Os alunos que pagaram a matrícula há 14 dias atrás, já vai estar mais descansado, porque o vencimento é dia 20, então eles estão tranquilos, porque pagaram 14 dias atrás, tá? Os alunos que estão entrando hoje têm que ficar ligados que o vencimento é dia 20, tá bom? A gente não pode pular a matrícula de vocês para não ser injusto com ninguém, tá bom? A gente aqui é justo com todo mundo. Ô professor, eu vou pagar a matrícula essa semana, mas vou ficar um pouquinho apertado para o dia 20. Você vai conversar com a minha esposa, o que ela resolver com você está resolvido, porque eu não mando, quem manda é ela. A gente sabe quando a gente casa, a gente descobre que a gente é o homem, o macho são elas, né? Que ela que manda, tá? Ela que manda, a última palavra sempre é dela, tá? Olha só. Vou gravar. Olha só, lembrando que, olha só, por que eu falo isso aqui? Eu falo para quebrar o gelo. Porque, gente, ser sincero, homem é mole. Muito. Cara, eu pego uma gripe, eu pego uma rinite, eu fico, sabe? Mulher não, mulher tá com dor de cabeça, ela tá com gripe, ela tá com a criança no colo, tá com a vassoura na mão, tá fazendo comida, mulher guerreira. Por isso que Deus tirou ela da costela. Porque mulher é muito duro. Aqui. Então o que acontece? O vencimento é todo dia 20. Então o vencimento é dia 20 de cada mês. Tá? Repetindo, o vencimento é dia 20 de cada mês. Tá? O que acontece? O aluno, exemplo, o professor, isso aqui não é uma regra, tá? Deu dia 20, antes do dia 20 eu não vou ter esse valor. Você vai justificar para minha esposa. O funcionário Jéssica, eu não vou ter o valor tal dia, aconteceu um imprevisto, porque, gente, imprevistos acontecem. Nós não estamos aqui por ganância, tá? Nem por avareza, tá bom? O que acontece? O aluno vai ter que justificar com antecedência, né, o imprevisto, para que a matrícula do mesmo não fique trancada. Por que a escola teológica adota essa metódica? Porque senão tem aluno que paga quando quer. É verdade. Tá? Eu falo isso aqui, não é para vocês assim não, tá, gente? Porque nós estamos começando agora. A gente já vem caminhando, lecionando, dando aula há vários anos. Então tem aluno que paga quando quer. E nós não podemos deixar as coisas de Deus de forma secundária. Tá? O reino de Deus é de forma prioritária, tá bom? Porque as demais coisas ele acrescenta. Obrigado, Sueli. Quando você prioriza o reino vai priorizar as suas coisas. Amém. Tá bom? Até aqui entendido? Sim. Exemplo, o aluno não avisou, a matrícula vai ser trancada. Tá? O aluno destrancar a matrícula, ele vai ter que pagar a mensalidade que ele não pagou e mais R$ 49,90. Tá? Aconteceu imprevisto, professor, ou missionário, eu não vou ter o dinheiro dia 20. Só justificar com ela, tá bom? Que tá tudo certo. Tá bom? Até aqui tudo bem? Sim. Vamos lá. No término do curso, vocês vão receber diploma que eu mostrei na aula passada. Vocês vão receber a credencial, que ela é MPVC, tá bom? E na formatura teremos um ato solene, tá? O que acontece? Quando a gente romper mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, a gente já começa a levantar um monitor na classe para começar a pagar a formatura, tá? Por quê? Porque aí você paga R$10, R$15, R$20, aos pouquinhos, até chegar à formatura. Meu cabelo. Na formatura vocês vão estar vendo tudo quitado, filmagem, anel, foto. Pode convocar a família. Tá? Pode convocar a família, gente. Olha, existe data.
formatura vai ser lá no Comaria. Existem datas, ele levantou a mão e depois vai aqui também. Existem datas que são memoráveis na nossa vida. Batismo nas águas, uma data memorável. Formatura é um ato memorável. Por quê? Porque você vai romper todo esse período, todos esses anos, né? Esse período, esses meses, para alcançar a formatura. Gente, é uma realização enorme. Tudo que o diabo não quer é que você prossiga no curso, tá? Você vai ter que fazer cara feia, vai ter que lutar, vai ter que empurrar. Por quê? O diabo não quer que você aprenda a palavra, porque a palavra ela liberta. Então, meu desejo é que todos que estão começando possam concluir em nome de Jesus. Glória a Deus. Rafael. Oi? Ô, varão, muito obrigado. Eu não botei aqui. Muito obrigado. Tempo de curso, olha só, a durabilidade do curso é de 1 ano e 6 meses. Só que depende da turma. Por quê? Se a turma fizer muitas perguntas, a gente vai responder todas as perguntas, todas, tá? Com base bíblica. O que não estiver base bíblica, eu vou falar para vocês que é uma especulação, uma teoria e uma tese. Tá? Então, todas as perguntas vocês vão ter a resposta aqui em classe. Tá? Então, a durabilidade é 1 ano e 6 meses. Tá? Para 1 ano e 8 meses. Depende muito da classe. Igual, quando me formei em bacharel, é 4 anos. Só que eu fiz 4 anos e 9 meses. Porque passou 9 meses por conta da classe. Mas é bênção. Tá bom? Então vamos fazer outra pergunta. Hã? Não? Então tá, ó. É que ele estava querendo perguntar sobre o anel. Eu já respondi. Já, né? O que acontece? O anel é por conta do aluno. Tá? Isso aqui é importante, gente, porque olha só. Existe uma galera aí que é formada em bacharel, mas nunca sentou assim para aprender igual vocês. Tá? Tinha um aluno, que eu não vou, né, por Ed, que queria entrar na nossa escola. Só que a gente vai ver o diploma dele, ele entrou 9 horas da manhã no curso, 3 horas da tarde já estava com o diploma. Entendeu? Aí é onde a gente vê muitas heresias em muitos altares por aí. Tá demais, gente. Tá demais. Então o que acontece? No curso você vai aprender a falar somente o que a palavra diz. Quer ver uma coisa? Abre a vossa Bíblia. Opa! Isso, vamos lá, abre a vossa Bíblia. Eu não ia nem abrir agora. Jesus! Abre a Bíblia aí. Coríntios. Primeiro, segundo. 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios. Peguei a Bíblia de papai, cara. 1 Coríntios, capítulo 4. Eu não queria começar agora não, mas eu vou dar uma seguradinha, só passar as matérias aqui e a gente mergulhar, tá? Eu tô doido para mergulhar com vocês aqui, gente. Vocês não têm noção. Pode ir até 10 vídeos. Ó, 1 Coríntios 4, versículo 6. Olha o que diz. Para os criadores abrirem. Enquanto vocês abrem, eu posso apagar aqui, né? Já tive foto já? Abre aí, por favor. Todos escreveram já, né? 1 Coríntios, capítulo 4. Pode apagar, vamos lá. Versículo 6, olha o que diz. Escrito está: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir aonde? Além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu coloquei como exemplo para que em mim você possa aprender. Para não ir além do que está escrito. E o que tem uma galera indo além do que está escrito. Eu não posso acrescentar nada à palavra. E também não posso tirar. A Bíblia diz que aqueles que acrescentam e que tiram a palavra do Senhor, né? Tiram ou acrescentam, as pragas que estão neste livro virá sobre a pessoa. Tá? Então, veja bem, quantas pessoas, gente, isso aqui é muito importante, quantas pessoas estão debaixo de praga porque acrescentaram coisas que a palavra não diz? Está em Apocalipse que existe um evangelho eterno. Todas as vezes que eu pego o microfone e falo algo que não é bíblico, como tem um evangelho lá em cima, se choca. Alguém vai pagar por isso. Coisa linda. Ai, Jesus. Vamos lá, tem que pagar, tem que entrar. Eu estou me segurando, vamos lá. Deixa eu pagar aqui. Tá?
Paga quem fala, né? Hã? Paga quem fala. Isso aí, paga quem fala. Agora aquele que não entende, coitado também, né? Sim, porque olha só. Quando a gente olha a história de Moisés, o que as pessoas falam? Que tinha crocodilo. Que ele foi colocado na água para o cestinho ser levado pelo Nilo. Uns ainda, gente, pelo amor de Deus, tem uns que falam que o rio voltou ao contrário. Meu Deus. Eu não preciso forçar o... Gente, a palavra de Deus não precisa disso, não. Quando você vai olhar o texto bíblico, diz a Bíblia que Miriam, Joquebede colocou o texto, entre os juncos, Miriam se postou. Essa expressão se postar é estar parada. Tem como estar parada vigiando o cesto de rio abaixo, gente? Ou de rio acima? Então, da onde que esse pessoal tira isso, gente? Eu tenho certeza. Você não já ouviu isso por aí? Você não já ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Então, eu não sei de onde esse pessoal tira isso. Tá? Então, dentro desse estudo, nosso estudo, você vai aprender a não ir além do que está escrito. Tá? Nós vamos ter a matéria chamada homilética. Você vai aprender a criar um sermão textual, temático e expositivo. Tá? O que acontece? A homilética é muito bom, por quê? Porque você vai aprender como verbalizar, como pregar. Quando você pegar o microfone, gente, nunca fala para a igreja assim, gente, eu vou pregar aqui. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu vou pregar aqui, tá? Espera nada de mim, não. Não olha pra mim, não. Nem olha pra mim, não. Perdoa se eu não magoei, irmão. Hã? Uma outra expressão Fala, me também, perdoa né? se eu não magoei. Fala sério. Boa, vou entrar isso aí também. Boa, vou entrar isso aí também. Olha Quem só. tomou a chicotada porque tá ganhando. Quando eu pegar o microfone, ó, exemplo, peguei o microfone. Fulano vai pregar. Olha pra cá, gente, ó. Fulano vai pregar. Ó, a pessoa pega o microfone. Meus irmãos, Pai do Senhor, tal. Não esperem nada de mim, não. Se eu tô aqui sentado, esperando a palavra que vai vir dele, como é que eu vou esperar de vocês, rapaz? Não, vai pegar a Bíblia e fora. Então desce. O que acontece? Dá a oportunidade para a pessoa cantar. A pessoa pega o microfone. Irmão, vou cantar aqui, mas se eu desafinar, não me repara não, porque é para Deus. Aí. Gente, se não ensaiou, não cante. Para Deus é o melhor. Glória. Uma outra coisa também, gente, pelo amor de Deus. Eu estou sentindo Deus falar aqui, pelo amor de Deus. Quando você pegar o microfone, uma oportunidade, não precisa ser para pregar ou para cantar, uma oportunidade. Não pega o microfone e fala, irmão, estou numa prova. Tem muito. Estou numa luta, principalmente obreiro. Você não está isento de adversidade, de intempéries da vida. Mas, gente, não pega o microfone para contar a derrota, não. Ainda mais no teu espelho, né? Sim, sim. Então, na área de pregar, eu vou até entrar aqui na área de pregar, a Bíblia diz, gente, vocês têm que esperar da pessoa que for pregar. Olha que a Bíblia diz, que todos me considerem ministro e dispenseiro das coisas de Deus. Paulo diz isso. Quando você olha a palavra dispenseiro, o que você lembra? Hã? Oi? Garçom, servir, ó, dispenseiro, ó, garçom, servir. Essa palavra está muito ligada à dispensa, para poder servir, para poder ser garçom. Tá? É eu que tenho que ir para a dispensa. Está aqui minha esposa de prova. Quando eu vou pregar, gente, eu não consigo fazer um esboço com menos de 16, 20 horas, não, gente. Eu fico madrugada, à tarde, de manhã, sobre Bíblia, sobre livro, para poder entregar algo para vocês. Agora, eu vejo esse pregador aqui, gente, não estudei. Vou abrir aqui e Deus vai falar, gente. Até revela aquilo que você estudou. Tá? Lembrar das palavras que eu vos disse. Jesus ensinou. Ele ensinou. Então você vai aprender aquilo que Jesus ensinou. Mas eu vou te perguntar, irmão. Pode perguntar. A gente faz, né? A gente planeja o nosso estudo. Se chega na hora, Deus te dá outra palavra para tu pregar. Isso pode acontecer? Pode. Não tiro minha dúvida. Não é sempre. Não. Não é sempre. Mas pode acontecer, né? Sim, pode Já acontecer. aconteceu comigo. Já aconteceu. Eu tô te perguntando. Entendeu? Porque às vezes, olha só. O Deus está errado é esse. Não, olha só. Às vezes o que acontece? Mas foi uma palavra que tu já tem visto, que tu estudou. Não, com Que certeza. tu tem conhecimento. Tem que estar preparado. Opa! Glória a Deus. Porque às vezes tu fica. Vários leques que vai se abrindo também. né? Sim. Então, tu vai tomando uma posição, desde o começo, que Deus vai falar, agora tu vai nessa posição. Já aconteceu comigo também. Sendo que
Às vezes, é o que acontece, às vezes a gente domina um determinado texto, né? Então, peraí, esse texto aqui eu vou pregar nele. Só que você não orou perguntando se essa palavra é que Deus quer que você sirva a noiva. Glória. Gente, é a noiva. Aleluia. E para a noiva não se dá comida azeda nem requentada. Meu Deus. Na hora. Opa, isso aí. Só que o Espírito pode me dar algo, mudar, né, ali na hora, mas algo que eu já tenho estudado. Já preparado. Chega na água quente na boca, tá? Sim. É uma coisa sobrenatural. Sim. Aí eu falo, não, Acontece. É porque a comida é quentinha. Acontece. falando sério. O que acontece? É o Espírito Santo de Deus. Sim. Chega de dar uma água quente na boca. É uma coisa muito diferente. Falando sério. Acontece cada um de uma maneira, né? Não, uns rogam, uns pulam. Aham. Eu senti uma água quente na boca, eu tive que mudar a palavra. Só que acontece, isso não é uma regra. Mas tipo assim, não vou estudar, isso não vai me dar na hora. Não é uma regra. Mas pode acontecer sim. Não ri dele não, velho. Faz isso não, gente. Me dá uma notícia. Valeu. Vamos ficar quieto aqui, velho. Você botou aqui? Bota no bolsinho de fora. No caso, assim, eu tenho algumas palavras na mente, mas eu ando de vez em quando, né? Na minha vida eu com alguns esboços. Bom, isso aí. Eu Não ando. sei, eu entendi o que ele quer E, dizer, não. de repente, eu tenho um chamado para pregar. Eu tenho um tema, mas ali Deus muda ali. Até mesmo, isso, só para ressaltar o que o presbítero não está falando ali, que às vezes quando tu chega num lugar, a pessoa só te vê fulano que vai ministrar, e às vezes no momento que tu não preparou nem nada, tu não está nem preparado para aquilo, mas tu tem que ter algo para servir, que a pessoa está esperando, até mesmo por ser um ministro, um obreiro, né? Bom, olha só. É pequenininho. Ih, rapaz, ele fez uma ofício. Olha só. Acontece sim, de Deus mudar na hora, tal, aquela coisa toda, mas vocês têm que estar sempre preparados. Sempre com a mensagem na manga. Por quê? Campanha. O pregador faltou. Aí o pastor vai lá, vambora do estado. Aí o pastor falou que tu vai pregar, não viu isso? Aí o pastor fala, ô Ricardo, tu vai pregar? Não, pastor, não posso. O que acontece? Tudo que vier à mão para você fazer, faça. Com excelência. Com excelência, como se fosse para o Senhor. Tá bom? E detalhe. Isso tudo é nobilete, muita coisa não aprender ainda, gente. Olha só. Quando alguém te dá uma oportunidade, você que é obreiro. Tá? Mas quem não é, vai chegar também, aprende isso aqui. Quando o pastor te der uma oportunidade, você não pode falar assim, não quero não. Isso eu aprendi lá atrás. Você pode até estar num dia mal. Olha. Chegou ali, ó. Eita glória! Maravilha! Você é o cartão de visita da igreja. Faz uma oração, né? Não trabalha. Sim. Você é o cartão de visita da igreja. Entendeu? Então. Você estava na nossa reunião. É Deus, cara. É Deus, cara. É Deus. Então, quando você vê que está num dia mal, olha, pastor, chama ele em particular, ou quem está dirigindo, me dá oportunidade não. Tá? Por exemplo, olha só, começou o culto. Oportunidade para o irmão Rafael. Quero oportunidade não. Pronto, gente. Irmão Lázaro, oportunidade. Quero oportunidade não. Eu aprovo. Pastor da Ruth, oportunidade. Quero oportunidade não. Onde é que pergunta terminar o culto? Culto é uma entrega, tá? Que tem participação de cada um, tá? Dentro de um agregado. Detalhe, o culto não começa aqui. O culto começa em casa. Não existe culto ruim. Existe eu que não cultuei bem em casa, cheguei aqui e estou falando que o culto é ruim. Meu Deus! Porque aqui é a extensão do que você é em casa. Aleluia! Ministério não é aqui, ministério começa em casa. Deus! Tá, tem contato aqui, vamos lá. Mas eu não pergunto, alguém que queria perguntar? Não, só para concluir. Alguma pergunta, gente? Deixa eu te concluir, até porque, no resumo, só para resumir, até porque é difícil alguém pregar aquilo que não estudou. É muito difícil tu abrir a Bíblia e falar assim, pô, peraí, o que aconteceu aqui? Porque a gente, quando vai pregar, a gente primeiro tem que entender o que aconteceu ali, não é simplesmente abrir e falar. Eu entendo e falar o que eu entendi. Só que muitas das vezes, já aconteceu isso comigo, eu tenho a oportunidade para pregar e falar, ó, Deus me deu aqui. Só que, na verdade, eu não entendi o texto, o contexto do que estava dizendo ali, às vezes, aí a pessoa fala, o que eu entendi é que Deus quer fazer, e às vezes não é aquilo que eu estava interpretando. Uma interpretação errônea. Tá entendendo? E
E a gente só. Aí depois que eu fui entender o texto, fui voltar um pouco mais atrás, Pra entendeu? poder pegar o contexto e tal. Aí a gente vai entender que ele. Porque toda palavra. Porque é sempre bom a gente ler antes de pegar o contexto da história. Até mesmo tem algumas partes na Bíblia que a Bíblia fala depois dessas coisas. Isso. Quais coisas? Porque a gente tem que entender quais coisas que aconteceram antecedendo aquele texto ali, para a gente poder. Não é só pegar um versículo isolado, no caso, tem que isso, tem que pegar, puxar da raiz, o fundamento. Todo texto tem um contexto. Tem que ter um fundamento. Tem. E todo texto tem um contexto. Ele é imediato ou um contexto remoto. O que é o contexto imediato? É que as páginas anteriores, é que os capítulos anteriores falam daquela história. Isso é um contexto imediato. Qual é o contexto remoto? Você tem que ir na história, tá? Para poder, no fundamento. Tá? Até porque, né, a Bíblia, antes, ela não tinha divisões. Não. Em epígrafe, né? Assim, Ela não tinha título, isso aí. Não tinha, né? Aí era direto, né? No nosso curso, você vai também pegar a matéria de bibliologia, tá? Porque a Bíblia, você pega o texto original, tanto no hebraico, Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, foi tudo escrito em hebraico, pequenas porções em aramaico, todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, foi escrito em grego, tá? Então, o que acontece? A divisão de capítulos, de versículos, foi feita para nós nos localizar dentro da palavra, tá? Porque não tem, no texto original não tem capítulo, nem versículo, nem epígrafe, que é o cabeçalho, que é o título, tá? É algo que colocaram. Quer ver uma coisa? Olha, não tem como. Abre o 2 Reis. Abre o 2 Reis, rapidinho. Eu tenho essa coisa de falar ainda hoje, Jesus. Abre 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Tem alguém que cuida de criança aqui? Em nosso meio? Não, né? Não? Como assim? Desculpa, gente. Cuidador? Desculpa, eu falei muito vago aqui. Quem cuida de criança na igreja, na salinha? Não, né? Então tá bom. Ó, 2 Reis 2. Ó um adendo aqui, ó um adendo, tá? Todas as vezes que você for recorrer ao Antigo Testamento e tiver mais de um livro, tipo Samuel, Reis e Crônica, o Antigo Testamento sempre é primeiro. Porque está tratando de livro histórico, tá? Quando é do Novo Testamento, se diz segunda Coríntios, 2 Timóteo e por aí vai. Beleza? Acharam? Vamos lá rapidinho. O teu título diz como, o Lázaro? O teu título? Também chama o título. Isso, capítulo 2 de 2 Reis. Elias arrebatado ao céu. Somente isso? Beleza. Achou Elias? Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Carro de fogo? Carro de fogo. Achou, Júlio? Elias é elevado aos céus, o reinado de Jorão. Achou. Elias Lucas. é elevado ao céu num carro de fogo. Carro de fogo. Marca isso aí, carro de fogo. Gustavo. Elias é levado para o céu. A sua, Júlio. Elias é arrebatado aos céus. A sua, pastora. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Ó, carro de fogo. Pastorzão. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Carro de fogo. Hamilton. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Ricardo. Carro de fogo. Juliana. Sueli. Cada uma deu uma coisa. Varão. É César, né? César. Segunda Reis, capítulo 2 Reis 2. O epígrafe, o título. O título? Isso. Elias é levado ao céu no carro de fogo. Carro de fogo. Rafael. No 2 mesmo? Na epígrafe, o título. O cabeçalho, o título. Cabeçalho, quanto tempo você não ouviu isso? Eliseu é sucessor de Elias. Elias é o sucessor de... Aliás, Eliseu, sucessor de Elias. Johnny. Tô pegando, hein, Johnny? elevado ao céu num carro de fogo. Carro de fogo. Pamela. Carro de fogo. Elaine. Eliseu é Sucessor de Elias. Fernando. Carro de fogo. Carro de fogo. Você viu? A maioria diz carro de fogo. Lê o versículo 1 aí. Olha o versículo 1. Sucedeu, pois que, havendo o Senhor de elevar Elias num... Ué, não foi carro de fogo, não? Mas aí eu pergunto, né? Por que o título é uma coisa e quando vai ler é outra? Alguém criou esse título. Porque o título foi acrescentado.
E eu já vi Bíblia ilustrada para criança que Elias está num carro de fogo e tem uma charrete de fogo. Um cavalo, ué. Quer dizer, alguém tem Bíblia infantil em casa? Ninguém? Tem? Tem também? Bíblia infantil em casa? Pega essa parte aí de 2 Reis e manda a foto no grupo, para a gente poder ver. Eu já peguei Bíblia ilustrada para criança que Elias está numa charrete, com cavalo. Ele sentado e o carro e a charrete pegando fogo e subindo. Quando a gente vai ler o versículo 1, diz que ele vai ser arrebatado ao céu, levado ao céu no redemoinho. Aí olha o versículo 11. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ó, alguém levantou a mão aqui, vou abrir para a pergunta aqui. Só um adendo aqui. O carro de fogo não foi para Elias, foi para Eliseu. Porque olha o que ele vai dizer. Você quer porção dobrada? Se tu me veres subir. Estava? E olha que poderoso. Tem pessoas que querem porção dobrada, mas não aguenta ver o outro subir. Eita! Meu Deus. Estão me segurando. O carro de fogo foi para separar Elias de Eliseu. Porque a primeira coisa que Elias vai, de certa forma, quando vai ser levado ao céu, o carro de fogo vai separar Eliseu, e esses carros de fogo aqui vão acompanhar Eliseu. Quando ele está no monte, e o pessoal cerca o monte, e o moço dele fala assim, ó, cercaram o monte. Aí ele, ó, Senhor, abre os olhos para que ele veja. O que o rapaz viu? Carros e cavalos de fogo, tá? Então não é para Elias, é para Eliseu. Já foi já, né? Não, né? Alguém levantou a mão aqui? Não, eu queria só perguntar sobre sobre o título do texto, porque todos estão sobre e a minha tá Eliseu é sucessor de Elias. O que acontece? Não, tudo doido. Tipo assim, ó, o título, a epígrafe, é algo que foi acrescentado, tá? Na bibliologia você vai aprender a data que foi separada em capítulos, a data que foi separada em versículo, quanto capítulo tem o Antigo Testamento, quanto versículo tem o Antigo Testamento, quanto capítulo tem o Novo Testamento, quanto versículo tem o Novo Testamento, por aí vai, tá? Então a epígrafe, o título cabeçado, foi um acréscimo que colocaram. Epígrafe significa título. Título cabeçado. Tá bom? Essa não é religião. Na cabeçada é mais escolar. A gente dá Ó, uma higiene, deixa eu apagar aqui. Ah, outra coisa que eu não posso deixar passar, tá? É fato sim que o Espírito pode mudar a palavra na hora, tá? Mas eu tenho que ser dispenseiro. Eu falei sobre dispenseiros, tá? Agora eu vou falar sobre ministro, tá? O que significa, gente? A palavra ministro. Ministro, tá? Você vai escrever também? Pode escrever. Você já falou prostrar, significa... Repete. A palavra prostrar significa... Prostrar? Você tinha falado O aí. dispenseiro. Não, eu falei dispenseiro. Se postar. Não, foi que eu falo que a... Miriam se postou. Ah! Tá. Você falou que ficou parada. Ficou parada. Ficou parado. Só um minutinho aqui. Rapidinho, deixa eu pagar aqui. Vou abrir lá com vocês lá. O primeiro negócio é Bíblia. Vamos lá, calma aí. Eu quero aprender as palavras bonitas que eu fugi da escola, entendeu? Aqui um adendo aqui também sobre ministração, tá? O que acontece? Quando você estiver pregando, você sabe, pelo Espírito Santo de Deus, até onde você vai. Só que detalhe, respeita a liturgia do culto. Gente, já me passar uma palavra 9h20, 9h25, você vai até 10 horas, vai até 9h30. Pega o microfone. Agradeço a minha oportunidade, faço minhas considerações. Abro o texto, começo a pregar. Deu 9h30? Gente, não dá para me terminar. E volta o microfone. Tá? O que acontece? Enquanto Deus está me dando, eu vou falar, não. Mas não tem ordem de decência. É ordem, decência, e o Espírito Santo ele é educado. Tá? Vai ter dias que você vai estar sendo usado na palavra, mas deu 9h30, pastor. Amém. Opa, olha outra coisa aqui. Saudação é 5 minutos, gente. Eita glória! Gente, eu estou sentindo muito Deus aqui. Na reunião, Ai, Jesus! Ó, gente, com a mão no altar, com a mão na palavra. Ninguém me falou nada, tá, gente? Com a mão na palavra, com a mão no altar. Tudo a Deus. Saudação em 5 minutos. Eita glória, Se te der a oportunidade para você orar, não leia não.
Ore. Eu vou falar. Pode falar. Gente, desculpa que eu tô tomando água toda hora por causa do anti-alérgico. Pode falar, pastor. Não, então é isso mesmo. Coisa linda, Jesus, obrigada. Pode entender esse meio. Parece que ele estava na reunião, pastor. Gente, já? Estava na reunião, pastor. Meu Deus. Por favor, vou entregar um mistério aqui rapidinho. Entrega, mano. Entrega. Porque teve um varão que pregou aqui esses tempos aqui e falou, pastor, não posso retornar o microfone para o senhor porque não posso parar o mistério. Não, essa não. Gente, olha só. Aí o pastor começa a ficar nervoso, coça a cabeça. Me arrepiou até aqui. Me arrepiou até aqui. Gente, o anjo da igreja. Pode falar. O anjo da igreja é ele. Ele que é o líder. Detalhe. Eu sei, né, que vai ter ministrações que Deus vai estar te usando, as coisas vão estar acontecendo. Só que você tem que respeitar a liturgia do culto. Glória a Deus. O Espírito Santo é um ser educado. Enquanto está me dando, eu vou pregando. Gente, não é assim não. Tá? Deu o horário, entrega o microfone. E joga, ó. Se o pastor me chamar que não está na outra data, eu volto e concluo. Igual eu fiz aqui algumas vezes. Entendeu? Mas eu não fui não, tá? Saudação é 5 minutos. Deu oportunidade, a pastora Ruth, ó, vou dar oportunidade para o pastor Fernando dar uma saudação. É uma saudação, 5 minutos. Para ele orar, é orar. Tá? Não pega o microfone e fala, irmão, eu vou orar. Cantar. Aliás, não, primeiro, eu vou ler o texto. Aí canto um corinho, um louvor. Aí nesse corinho vai emendando um no outro. E detalhe, tem corinho aí que tá só o sangue, gente. Desce Miguel, desce Gabriel para pelejar. Gabriel nunca vai descer para pelejar. Então nem tudo que você ouve, você pode cantar aqui. Ele entrava os corinhos, dava essas trocadinhas. Gente, vou ser bem sincero. Existem louvores que é muito antibíblico. Tá? Desce Miguel. Oi? Cara, isso não é evangelho não. Não é evangelho não. Fenômeno que acontecerá na terra. Então só Jesus, né? O que acontece? Então o que acontece? Existem textos, aliás, existem canções que não está nada na Bíblia. Igual, existe uma canção, vou até falar, do saudoso Nelson Ned, não sei se vocês lembram dele, que ele diz que Jesus é o lírio dos vales e a rosa de Sarão. Jesus nunca foi lírio dos vales. Porque é a palavra do Salomão para a Sulamita, para a mulher. Quem é a rosa de Sarão é a mulher. E o lírio dos vales, porque a mulher é delicada. Eita. Aí vamos lá. Saudação é 5 minutos. Tá? Saudação é 5 minutos. Não passe, porque o Espírito Santo de Deus é um ser educado. Tá? Ele não tem esse negócio não. Tá? E detalhe, deu 9h30, eu tenho que voltar o microfone. Se Deus tiver me dado 5, 6, 10 revelações, eu não posso entregar com o microfone não. Por que eu vou entregar com o microfone? Para mostrar que eu sou profeta? Entendeu? A não ser se for para a igreja. Aí você pede, pastor, por gentileza, pode me dar uma oportunidade? Por quê? Deus quer falar para a igreja. Aí sim. Gente, olha, meu Deus do céu. O Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Olha aí. Verdade. Esse negócio da pessoa rodar e depois não lembrar de nada. Não. Deus, glória. Quem faz isso não é o Espírito Santo. Quem te rouba a consciência é o Espírito demoníaco. Tá? Se você aprende também na pneumatologia, tá? Que vai dar um estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. Tá? Então o que acontece? A gente precisa ter esse cuidado no que vai cantar, no que vai falar. Tá? Eu estou ensinando uma matéria que ela é angiologia. Tá? E nós estamos tratando sobre anjos da luz, anjos da terra. É muito poderoso. Tá? E na angiologia existe um louvor que diz assim, ó, tem anjos voando neste... Estou até cantando. Em cima do povo, em cima... Você não consegue ver Deus nessa letra. Tá? Uma parte que fala de Deus é uma parte só. Somente anjo, gente. Anjo não recebe adoração. Deus, Cristo, o Espírito Santo é o centro de tudo. Então todos os louvores têm que estar exaltando, magnificando o Deus que está no centro de tudo. Tá? Então esse negócio de roubar a consciência, gente, eu sou do manto.
Eu gosto de fogo, gosto de poder. Mas negócio de você, sabe? Não, tá? Detalhe, não que você não pode dar lugar. Desculpa. Você pode dar lugar. Mas tudo com culto racional. Como? Tá? O que aconteceu? Hã? Quem sou eu? Se você pular, você vai pular consciente, você vai rodar consciente, você vai entregar aquilo que é de Deus. Consciente, roda. O que acontece? Não faço sobre angiologia. Esse negócio. Que entra dentro da pessoa e faz a pessoa rodar ou é uma expressão de emoção? Olha só, não é que o Espírito Santo entra, já está dentro. Aleluia. Maravilha. Eu preciso pontuar, é muita coisa, eu preciso pontuar isso aqui. Gente, a pessoa que cai manifestada em demônio, ela não é salva ainda. Porque o Espírito Santo nunca vai deixar ele entrar numa casa com o espírito demoníaco lá. Tá? Então ele já está em você. Então você vai pular, rodar consciente. Rodar, igual, gente, pelo amor de Deus, não só um adendo. Nem tudo se coloca na rede social. Porque tem muitas pessoas que estão rodando que é de Deus. Que é de Deus. Só que as pessoas falam no comentário, é diabo. E Jesus, quando estava fazendo milagres, sinais, alguém disse, ele faz por nome de Beelzebul. Aí Jesus disse, peraí, o reino das trevas ele é unido. Se eu fizer para o reino das trevas por Beelzebul, o reino das trevas está dividido e o reino não subsiste dividido. Deixa eu pontuar isso aqui. As trevas, o reino das trevas, muitas vezes é mais unido que muitas igrejas. Aonde tem divisão, a igreja não cresce. Tá? Então, detalhe, automaticamente, Cristo vai dizer assim, ó, todo pecado será perdoado. Mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. E o que é blasfêmia? No contexto aqui do texto que eu falei, é você atribuir uma ação do Espírito Santo ao demônio. Então tem uma galera indo para o inferno, porque está vendo vídeos que Deus que está usando, movimentando, e a pessoa diz, é diabo. Eu tenho uma dúvida. Se não for para edificação, eu acredito que não é do Espírito Santo. Tem alguma coisa a ver? O que acontece? Eu acho que se fosse para edificar, para né? Acho que o Espírito Santo trabalha nessa situação. Acho que, mas se não for para edificar, se não for para nada, eu acho que ele não está no negócio. O que acontece? Todas as vezes que o Espírito Santo vai se manifestar na igreja, é para edificar, consolar, exortar e ensinar. Tá? Todas as vezes. Tá? O que acontece? O que eu tenho que ter o discernimento? Eu posso entrar agora e entregar uma profecia? Exemplo. Fernando começou a pregar. Olha, confirma. É a maior profecia. É a maior profecia. Então eu não posso levantar. Eu posso sim, antes dele começar a pregar, entregar algo. Deus não fala em 2 bocas. Não. Entendeu? Portanto, Paulo vai dizer assim, quando um interpretar, um espera o outro. Um após o outro. E a profecia, eu tenho que ficar calado. Porque a Bíblia diz, e você julga a profecia. E não o profeta. E não o profeta. Tá? Isso é, né? A profecia e não o profeta. Porque se você julgar o profeta, e se ele falar algo que não for de Deus, segundo a Torá, esse cara tem que ser apedrejado. Tá? Mas enfim, nós estamos, né, na graça. Na graça. Então, se ele estiver pregando, eu não posso levantar e entregar, não. Eu tenho que respeitar. E eu tenho que ficar em silêncio para poder ouvir a profecia. Estava vendo a minha vigília do pastor que ele teve que repreender mesmo. Assim, o pastor foi e entregou o mistério para ele e falou, agora a profecia agora está comigo. Isso aí. Aí o pastor falou na hora. O que acontece? É indelicado? É. É chato? É. Mas o pregador está com a razão. Tá? Por quê, gente? Eu tenho que estar aqui na igreja, olha só. Uma outra coisa também. Olha como é que uma coisa vai entrar na outra. Uma outra coisa. Quando eu sou tomado em línguas, eu só posso estender essa língua 10, 5 minutos se tiver um intérprete. Exemplo, eu comecei a pregar. Eu vou. Eu fico 20 minutos falando língua. O que te serviu? Só para mim. A identificação própria. A si próprio. E essa matéria sobre o Espírito Santo vai ser muito boa porque a gente vai ver o que é língua de idioma e o que é língua estranha, que é mistério, que é aquele que fala somente Deus sabe. E, detalhe, há línguas estranhas, que é um mistério que só Deus sabe, não é a língua dos anjos. Idioma é uma coisa, a língua dos anjos é outra,
e falar em mistério é outra. Maravilha. Porque tem pessoas que acham que a língua dos anjos é falar em mistério. Não é. Porque se a língua dos anjos for falar em mistério, então não é só Deus que sabe. Os anjos da luz da terra sabem também. Entendeu? Então, línguas estranhas é mistério que só Deus sabe. Olha quantas coisas que Deus está falando para a gente aqui. Outra coisa para eu poder entrar aqui. Quando você falou, quando eu falei de dispenseiro, né, que você está preparado, mas você tem que estar sempre preparado. Paulo vai dizer assim, ó, que nós sejamos dispenseiros e ministros de Deus. Ou ministro e dispenseiro. A palavra dispenseiro, a gente vai retomar de novo.